Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fans, your seatbelts, girls and others, the processors, stay off. Que isso? É o Costinha, o Cocada? Não, cocada não, é outro doce. Olha que dizem que com pão de... Eu gostei desse doce aí com pão de forno, hein? Olha aí, e só tem que... Olha o que veio parar aqui, Silas. Ou francês, não só pão de forma. Aqui, ó, provas do crime, ó, uva passa, cara. Uva passa. 6 milhões de uva passa. E o que mais? Tem mais coisa aí que eu sei, não tem não? Cadê? Ó, não, eu vim aqui a favor do governo, aqui, pra não falar que eu só critico. Vai. Quanto que gastaram em leite condensado, Silas? Olha, os dados iniciais eram de 15 milhões, agora dizem que foi moral, mais ou menos. 15 milhões de reais, você se pergunta, 15 milhões de reais, vale? Meu irmão, quando você põe isso aqui assim, ó, na madrugada, tá na madrugada, você mete aqui, ó. Um pouquinho de leite condensado numa colher, né? Você fala, mano, 15 milhões é pouco, na moral. Ai, meu 15 milhões é Deus. pouco. Ai, aquele leite... E tem, assim, Bruno, com todo respeito aí ao Itambé que você tá tomando, tem que ser o leite moça, porque o finalzinho do Itambé é tipo um pouquinho, parece que um pouquinho de grão, não sei se é um grãozinho de areia, assim, fica meio... Cara, mas ó... Mas é bom. Mas depois de três colheradas, o gosto é tudo igual. Aí, exato, aí você já tá embriagado, e não há 15 milhões que paguem, Lucas Leão, não há 15 milhões que paguem. Nem mais, nem menos. Foi pouco! Olha, foi um baita do negócio. Foi um baita do negócio. Vamos ser sinceros. É que a gente ainda não falou daquele leite, agora o leite moça, que tá fazendo uns de brigadeiro, uns de beijinho. Não falou desse. Vê o gasto desse aí. Sim. E, no mínimo 40 milhões. Senão não ia dar certo. Isso aí não. Isso aí é perseguição. Essa É hora porque não existe mais a Ice Gucci, porque senão, meu amigo... Tip-Link. Ah, se existisse Tip-Link. Existe ainda, viu? Existe Tip-Link, existe ainda. Não sabe. E ou gastou milhões e tirou. Não, mas pera, 2 milhões de chiclete, o cara comprou Trident. Só pode ser o aumento. Não, isso é Babalu. Era o chiclete da Valda. Porque o Babalu é mais caro que tem, cara. É R$2. É igual o Kinder... O Ele Babalu é comprou o Kinder Ovo do Aquele chiclete. que explode. A Kryptonita, aquele que explode. Opa, pera aí, o Babalu tá 2 contos, é isso mesmo? Meu, eu não sei, por aí. Porque eu lembro quando eu ia pra escola, quando eu era novinho, eu ia pra escola, o Big Big era 5 centavos, o Babalu era 15. Como tudo aumentou, acho que o Babalu deve estar uns R$2, o Big Big 50 centavos. O Kinder Ovo tá 10 contos, o Kinder Ovo era 50 centavos. Meu amigo, isso aí é culpa da inflação. Quando eu era criança, a inflação era menor. O cara que não entende nada e fica falando nada com nada, é o que a gente faz aqui o tempo inteiro. E está começando mais um Piloto Central, meu amigo. É o seu semanal que conta as notícias da semana com muita doçura, com muita uva passa, com muito bombom, chiclete, leite condensado. E sabe por que eu não te largo? É porque você faz gostoso e dá por leite condensado. Eu sou o Silas Lima. Eu sou o Bruno Moreira. Eu sou o Lucas Leão, convidado. Eu cortei o Silas. Não é mais convidado nem a pau, ele é da casa. Lucas Leão com a gente. Sobe a vinheta. Eu estrugo, não pode falar no meio da vinheta, né? A bebida fica brava, né, Lucas? Eu acho que a vinheta já acabou, tá, gente? A gente tá fazendo aqui um papel de besta. Nossa, eu quase gorfei. É o que a gente vai fazer nesse episódio inteiro, né? Papel de besta. Uma hora inteira de... O Leão e o Bruno são as pessoas que eu mais interajo com podcasts da vida, assim. Ou eu tô com o Bruno, ou eu tô com o Leão. Não tem saída. Meus podcasts são assim, por sinal, faço um merchan ao Metanoias. É um podcast... Metanoias JB. O Leão é o âncora aí desse podcast, às vezes eu participo lá, o Bruno também tem que ir lá um dia, viu? Eu tô fazendo merchan, sei lá. Se ele quiser ir no domingo, e Brunão, ele seria uma boa pessoa pra ir no domingo. Vou pegar você na culatra aí, hein? Tem que ver, porque assim, sabe quando o Carlos Alberto sai do SBT e tem que ir na Globo? Precisa da autorização da emissora, entendeu? Aí tem que ver só esses trâmites aí, vendo isso aí, ó, vou estar podendo indo, viu? Vai estar podendo... E aí você tem que pagar uns royalties porque a audiência vai lá em cima, meu amigo. Eu quero começar. Ele vai fazer um squeeze short do Squeeze short é um negócio que tem a ver com Golden Shower? É isso aí? Mais ou menos.
Ai, cara. Mas, ó, sabe, que vai entrar na ironia, mas vai aí, que eu falo na hora que for certo. Não, pode falar. É que assim, esse assunto vai ficar cada vez mais delicado, cada vez mais difícil de sair dele, de vocês se desenrolarem, mas tudo bem. Amigos e senhores, eu quero começar esse programa dando um abraço mais do que especial para um ouvinte nosso que estava internado com Covid. Então, se a gente sempre começa fazendo um panorama aqui, mandar um abraço para o Leandro Lopes, ouvinte nosso, que estava internado essa semana com Covid-19, e ele já se recuperou, já está bem, e até pediu para que a gente mandasse uma notícia. A notícia é: Leandro Lopes saiu da internação por conta da Covid. Então, estimo grande melhora aí, Leandro, fique bem, agradeço por nos ouvir. Pela primeira vez na vida eu me senti alguém que, manda um áudio pra mim com a sua voz, né? Que voz aveludada, né, Bruno? Depois você manda um áudio também falando assim: olá, eu sou o Bruno Moreira, que é o seu grande bordão nesse programa maravilhoso. Então, um abraço pro Leandro Lopes ali. Um beijo pra ele, se cuida aí, meu amigão. O Silas, a gente já pode falar que o Silas é o Galvão da internet brasileira, né? Ah, moleque, só bordões, né? Só bordões. Ou o Gavião, né? Pode ser também. Tem o nariz e os bordões. Eu fiquei mal feliz que o Vitor e o Bruno falaram a notícia. Eles ficam, o episódio que não tava eles. A notícia é, amor. No que eu participei com o Bruno também, que foi do Carrefour, foi a mesma coisa. Ele falou a notícia também. Mas falou assim com ânimo, né? Desse último ele falou animadão. Assim. Tava legal esse último. Por sinal também, eu quero que você vá nas nossas redes sociais e nos siga, né? Então vai lá no Instagram, @piloto_central. Eu não sei porque eu falo isso, que não adianta nada. Ninguém vai lá e segue. E aí eu fico mó chateado. Mas eu tenho que falar, porque é protocolo. Aqui o nosso diretor fica falando no ponto, enchendo meu saco. Pera só um minutinho, diretor. Eu já vou falar com ele. Só um minutinho, por favor. Eu tô no meio do programa, você não pode ficar me atrapalhando assim. Eu tô conversando com o meu ponto, tá, ouvinte? Você que tá aí um pouco perdido, ele fica falando comigo, com o Bruno o tempo inteiro, a gente fica meio perdido durante os comentários. Ele fica orientando. Ele fica falando, se a gente fala algo assim, Bolsonaro, aí começa a subir a audiência, ele fala mais Bolsonaro, fala mal Bolsonaro. Ele fica falando com a gente. É bem difícil às vezes. Seu ponto é o Neto? Craque Neto? É o craque Neto. Vocês estão de brincadeira! Não dá, seus orelhudos! O craque Neto. O Instagram e o Twitter é @piloto central. E o YouTube é Piloto Central. É Piloto Espaço Central, só tem a gente, é um nome muito original. Então segue a gente aí, se inscreve no nosso canal no YouTube. Você que ouve no Spotify, vai lá no YouTube, segue a gente. A gente tem mais seguidores no Spotify do que no YouTube. Isso é anormal. Eu nunca vi isso na vida. Qualquer canal que se preste tem mais seguidores no YouTube. Eu tô abismado, tá? Mas o Silas sabe que tem uma explicação, né? Qual a explicação, Bruno? A pessoa pegou, abriu o vídeo pra assistir um episódio no YouTube, olhou o rosto e falou: vou ficar com áudio. É verdade. Isso faz total sentido. Mas tem uns episódios lá bons, assim, que a gente fica... Eu vou começar a colocar um blur, né? Na nossa cara, assim. Alguma coisa que tape. Faz uma coisa meio fantástica, assim. Tira a voz, faz aquela... Isso, e fica aquela vozinha, né? E o escuro aqui. E o nosso site é www.pilotocentral.com.br para nos ouvir, Spotify ou Deezer, e os vídeos saem no YouTube na segunda-feira. Por favor, divulga a gente aí, faz a gente chegar em mais lugares. Todo mundo que nos ouve gosta. Então, todo mundo não, alguns odeiam, mas continua a ouvir. Isso é bom, a gente tem uns haters aí, gente, é verdade. Segundo... eu tenho que fazer um bordão até, desculpa. A notícia é... Segundo dados do site Worldometers, que é o site que a gente utiliza para trazer os números a respeito da Covid-19, o mundo alcançou a triste, mas muito triste marca de 102 milhões de casos de Covid-19. 102 milhões. Com 2 milhões e 200 mil mortes. Para não calejar, para não cauterizar, isso são 2 milhões e 214 mil famílias, pessoas que foram destruídas de alguma forma, ou 2 milhões e 214 vezes isso aconteceu no mundo por conta da Covid. E continua a acontecer. Essa semana o Brasil alcançou a sua maior marca em toda a pandemia, 1.490 mortes, bateu o número de julho. Ou seja, não teve primeira nem segunda onda no Brasil, foi uma onda que por vezes baixou um pouco a onda, depois cresceu de novo, mas o Brasil volta a enfrentar números alarmantes. Os Estados Unidos também talvez seja o caso mais traumático do mundo, são 3.285 mortes nas últimas 24 horas,
com um total de 447 mil mortos. Os Estados Unidos está se aproximando do número de 500 mil mortos de Covid-19, com 26 milhões de infectados. A Índia, em número de infectados, vem em segundo lugar com 10 milhões e o Brasil vem com 9 milhões. O quarto colocado é a Rússia, tem 3 milhões. Ou seja, o Brasil tem 3 vezes mais que a Rússia e os Estados Unidos têm, no mínimo aqui, 8 vezes mais que a Rússia. Então, é um absurdo. Silas, pode falar. Você tem aí fácil o número da Holanda? O número da Holanda? Tenho sim, deixa eu pegar aqui o número da Holanda. Porque tem um colega meu que trabalhou comigo, ele tá morando na Holanda agora, ele falou que lá a coisa tá feia, assim, lógico que absoluto em comparação ao Brasil é pequeno, mas eu acho que, tipo, sei lá, se for multiplicar, fazer multiplicação pelo número de habitantes, vai ficar a mesma coisa também. Nas últimas 24 horas foram 56 mortos na Holanda. Não que esses 56 mortos não sejam doídos e traumáticos, Sim. mas comparados ao Brasil, fica até aí meio estranho. Mas quer ver, ó, ele me passou... Deixa eu ver aqui o número por milhão de habitantes, tá? Tava morrendo 100 por dia e ele passou que a Holanda é 12 vezes menor que o Brasil. O Brasil tem 1.044 mortes por milhão de habitantes, enquanto a Holanda tem 809, é um número próximo. É um número próximo, mas em números absolutos são 970 mil mortos na Holanda, que já está se aproximando de 1 milhão de casos, é muito grave. Foram 4 mil mortes nos últimos 4 mil infectados nas últimas 24 horas, com 56 mortos. E ele me passou que lá a vacinação foi cancelada, deu algum BO com a vacina lá, que estava dando ruim, e eles tiveram que pausar a vacinação. Então a gente pode pesquisar a Holanda nos próximos episódios para trazer essa informação. Posso trazer o relato dele aqui? Fica à vontade, traz aí. Só se ele ouvir a gente, tá? Eu posso indicar para ele ouvir. Vamos lá, fala o que você falou dele. Que eu falei, né, que tava falando para ele tomar vacina e vir, né, brincando, pra gente se encontrar. Aí ele falou assim, cara, eu prefiro ir tomar aí, porque a vacina só em setembro aqui, se liberar. Porque a da Pfizer, que todo mundo morreu. Aí eu perguntei, como assim? Eu falei, tiveram umas 40 pessoas que tomaram e morreram logo em seguida. Eu imagino que não seja da vacina, mas porque provavelmente a pessoa podia estar infectada já. Aí ele falou, mas aí eles estão em stand-by e a Oxford não está entregando aqui, então a vacinação está parada. Eu estou vendo aqui que dizendo as últimas notícias a respeito da vacina na Holanda. O Léo, esse seu amigo aí não é muito dramático, não? Ou ele é fake news aí? Estou vendo isso aí parecendo fake news. Então é fake news. Então eu vou usar Felipe. Você me paga. E o Felipe pode usar o Leão, que trouxe uma fake news aqui pro nosso canal. Sim. Legal, mas tudo bem, vamos investigar se é uma notícia de última hora. O Leão trouxe aí notícias quentinhas do mundo, né? As agências internacionais, né? Eu posso fazer o José Simão, né? Fake news. Nossa audiência aqui tá sendo privilegiada porque nós temos notícias quentinhas das maiores agências internacionais de notícias do mundo. A gente fica sempre... Por sinal, o quê? Joe Biden acabou de falar hello. How are you? Olha como a nossa agência internacional é maravilhosa. Eu quero atentar aqui trazer 2 pontos muito importantes que estão relacionados às denúncias de fura-fila, né, na vacinação contra a Covid. E o Ministério Público está investigando quase em todos os estados brasileiros denúncias a rodo a respeito disso. A gente falou disso um pouquinho na semana passada e vem se aumentando o número de pessoas que não estariam na primeira fase de vacinação, pessoas que não estão enquadradas nos critérios para tomar a vacinação na primeira fase, mas que de algum modo, por alguma interferência política, ou por alguma interferência, ou por alguma falcatrua, estão se vacinando. Ou seja, a gente falou isso a semana passada, eu e o Bruno, eu não consigo ver grau maior de maldade. Na verdade tem graus maiores, mas esse é daqui do alto escalão, assim, sabe aquela escalão de maldades da humanidade? Esse é um gigantesco, a gente até conversou um pouco a semana passada. Outro fator que eu queria trazer é a questão do Brasil ter sido enquadrado por uma ONG internacional chamada Loyal Institute, que é australiana, como o pior país na condução, na gerência da pandemia na Covid-19, né? Eles elencaram 6 quesitos, dentre eles a corrupção, e eles acham que a corrupção é o maior fator para determinar que o Brasil
foi muito mal gerenciado na Covid, também as ações unidas, né, as ações unificadas do governo federal, né, a ação do governo federal, as ações dos estados, as ações unificadas do país não foram efetivas, e essa foi a classificação no ranking de 98 países. É bem interessante dizer que eles não têm dados, por exemplo, da China, porque a China dificultou a pesquisa que eles fizeram, e eles fizeram ali um relato sobre a China, dizendo que a China se esforça continuamente para dizer que os seus esforços no combate da Covid são efetivos. Então, como é um país muito fechado, você tem poucos dados, mas eles se esforçam continuamente, diariamente, quase como uma profissão, eu vou professar, né, como uma profissão de fé de que o sistema deles é mais efetivo que um sistema democrático. Também saiu outro dado, que é o dado do Portal da Transparência, a Transparência Internacional, né, outra entidade, uma organização internacional, que faz, né, um termômetro de corrupção nos países a cada ano, e esse ano, tratando-se de um ano de Covid, eles observaram uma correlação direta entre os países com maior percepção de corrupção, direta na má gestão da Covid. Então, o Brasil, são um ranking de 180 países, o Brasil ficou na posição 94, uma posição ali no meio da tabela, muito ruim. E aí eles trouxeram alguns dados, né? Tipo, a Nova Zelândia é o primeiro país nessa percepção, né? Então, ele é a menor percepção de corrupção do mundo, é na Nova Zelândia. E se sabe-se que a Nova Zelândia erradicou o vírus, né? Os caras não fizeram pouco, né? A primeira-ministra criou um plano que erradicou. Aí tem alguns exemplos, né? Dentre os países com melhor performance no combate à Covid e menor índice de percepção de corrupção está Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Suíça e Singapura. Países assim, né? Não tão legais de se morar, né? A Suíça é um país que você fala, um país pobre, né? Um país que ninguém quer ficar lá, ninguém quer morar. Entre os piores colocados estão Venezuela, Iêmen, Síria, Sudão do Sul e Somália, e todos eles com índice de percepção de corrupção muito alto. E aí eu começo já, depois de fazer esse panorama a respeito da Covid, provocando o Bruno, porque, segundo o Bruno, o maior problema de uma nação não é a falta de educação, mas sim a corrupção. E a gente já teve algumas discussões aqui no programa a respeito disso, mas hoje, diante dessas pesquisas, né, Bruno, eu queria ouvir a sua opinião de novo. Fala o nosso ouvinte, agracia o nosso ouvinte com a sua lisonjeira opinião a respeito da corrupção. Você defende a corrupção, então, né? É assim, né? Não, eu acho que a corrupção é o pior mal que existe numa nação. Não só numa nação, mas ela é o pior mal dos males. Porque a corrupção é você corromper aquilo que é de mais belo, que é de mais correto, que é de mais justo, que é a verdade. Então, corrupção significa você manchar algo que é certo, né? Algo que é perfeito, como se você causasse um defeito naquilo que é perfeito. Isso é a corrupção, é esse tipo de mudança de algo que está pleno, que algo está bom, é você mudar isso que já era bom para o que é ruim, que é mal. Então, não há mal pior do que esse. O problema da educação é quando as pessoas elas não têm as condições suficientes para se educarem, para conhecer a verdade, para ter conhecimento, né, para ter o contato com o conhecimento. Às vezes elas não têm porque o Estado não proporciona, porque o país não proporciona, ou às vezes não tem por outras condições. Você não acha, Bruno, que as pessoas só são corruptas porque são mal educadas? Pelo contrário, os políticos que estão lá, eles se estudaram nas melhores escolas e melhores universidades, não só do país, mas do mundo, sabe? Mas eles continuam lá porque as pessoas não são mal não têm educação, não acaba virando uma depende da outra? Eu acho que essa linha existe até, mas o problema eu não consigo achar que o problema é só ou a culpa é de quem está votando, porque existe um trabalho imenso dos corruptores que é o trabalho de corromper, sabe? E isso é
um trabalho ativo, porque você sabe o que é certo, sabe o que é errado, e você decide fazer o errado, sabe? Então, a culpa é muito mais dessas pessoas, eu acho. Você E acha, fora Leon? que essa ideia da corrupção, e isso não é só um ideal filosófico, as pesquisas mostram isso. Você pegar os países mais corruptos, eles não conseguem, por mais ricos que eles sejam, sei lá, às vezes um país ele é super corrupto e tem uma elite, uma aristocracia com muito dinheiro e tal, mas eles não conseguem resolver os problemas, eles são incapazes. Por quê? Porque eles assumiram a responsabilidade de destruir aquilo que é certo. Ou seja, eles assumiram a responsabilidade de corromper. Mas Então, Ô, as Silas. pesquisas deixa eu mostram isso. só o Bruno terminar de falar, a gente fala. Tá. Terminou, Bruno? Peraí. Pronto, agora foi. Mas antes eu vou passar pro Leão. Mas aí eu vou até pro Leão já provocar isso. As pesquisas mostram que os países com maior índice de corrupção são os países com menor índice de educação. Então, isso que eu ia até perguntar, ô, Isso Silas, é uma pra você. correlação, talvez direta? O que a gente acha? Porque assim, eu fico como quase num ciclo vicioso, quase o ovo ou a galinha. Se é a falta de. Mas o que o Bruno falou também tem sentido. Os políticos mais corruptos desse país, foram educados nas melhores escolas. Talvez aí tenha a percepção do que é educação. Educação é ser educado na melhor escola ou a concepção de educação enquanto um plano de ensino diferente que inclui matérias que mesmo as melhores escolas aqui no Brasil não incluem. E aí eu trago o Léo para discussão, depois eu trago o Bruno de novo, se ele quiser fazer uma tréplica. Ô, Silas, aquela lista que você trouxe é de corrupção ou de percepção de corrupção na Covid? Só pra eu. É percepção de corrupção que sai anualmente, e esse ano, em particular, eles fizeram um paralelo com como esses países agiram durante a pandemia. Porque seria interessante fazer também esse paralelo com o PISA, né? Que a OCDE divulga. Eu tô aqui com ele aberto de 2018. E o A gente não tem esse Brasil. dado novo, né? Não tem novo, mas o Brasil tá lá embaixo, assim. Tá na frente da Colômbia, aqui na América do Sul, na frente da Colômbia, da Argentina e de Peru. A Argentina talvez meio que, tipo, eu não sei como que é a corrupção na Argentina, assim, mas talvez dê o argumento pro Bruno. Mas se a gente vê os outros países, assim, são países que, não sei, não vou falar para não ser xenófobo, mas... É uma discussão que ela tá para além, ela não pensa, é uma discussão filosófica, né? O que gera, no fim das contas, a gente está querendo fundamentar o que gera corrupção, ou se a falta de educação é oriunda da corrupção, ou se a corrupção é oriunda da falta de educação. Sim. Ou talvez o Bruno até defendeu ali em algum momento, que talvez necessariamente elas sejam conectadas, né? De algum modo, né, Bruno? Sabe qual que é a questão aqui? A gente diferenciar muito bem. O que a gente quer saber, qual é o problema que a gente quer resolver e aonde que está o imbróglio dessa questão. O problema é você ter um país bom, onde as pessoas não joguem lixo na rua, onde as pessoas decidam fazer as coisas certas, decidam não roubar, decidam não fazer o mal, certo? É isso que a gente quer, um lugar bom, certo? Um país bom é um país onde eu decido fazer uma coisa, sempre que eu for fazer essa coisa, eu vou fazer o melhor possível, vou fazer com virtude, vou fazer com justiça. É isso que a gente quer. Quando você pergunta, qual é o problema para a gente chegar nisso? Por que o Brasil não chega? Porque aqui a gente não tem uma educação de qualidade para todos. Você dizer isso significa você falar assim, quando as pessoas são educadas, elas fazem o certo. E eu acho que, sim, se a pessoa ela é bem educada, ela conhece o certo, ela pode fazer o certo. Isso é uma discussão muito, muito antiga, de mais de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, que é a seguinte questão, e a gente já debateu isso em algum episódio aqui. Quando você conhece o certo a se fazer, você faz aquilo como se fosse algo orgânico que te leva a fazer aquilo, que é o que o Platão fala. O Platão fala assim, quem conhece a verdade não consegue fazer outra coisa que não seja verdade. Ou seja, você é bem educado, você tem o conhecimento, você não consegue ir contra o conhecimento da verdade. É como se você
foi bem educado, você não consegue ser injusto, porque você conhece o que é justiça. Eu acredito que não, eu sou do time do Aristóteles, que é assim, eu posso conhecer o que é justiça e posso fazer algo injusto. Porque, nesse caso, o problema é eu decidi me corromper. O problema do Brasil é que muitas pessoas que conhecem o que é justiça, elas decidiram se corromper. Eu concordo que o Brasil tem um problema muito grande da educação. Aqui a gente tem uma infraestrutura muito pobre e que faz com que a gente tenha muitas pessoas sem a educação, sem conhecimento. Mas eu não acredito que esse seja o maior problema. Eu acho que é um problema e que ele alimenta o problema da corrupção. Mas que eu tenho certeza de que se a gente resolve a corrupção, a gente consegue investir na educação, consegue dar conhecimento e consegue monitorar, porque não vai significar que a gente vai ter um monte de gente inteligente que elas vão ser boazinhas, sabe? Mas como resolver a corrupção? Porque se a gente olhar um paralelo dos países talvez menos corruptos, as leis deles são mais rigorosas para esse crime. E talvez para ter essas leis, para a gente chegar nessas leis, talvez a gente tenha que ter uma educação para a população cobrar essas leis. Porque talvez a população, o único jeito da população cobrar quem faz as leis é sabendo qual é a sua origem. E aí talvez a falta de educação explica um pouco como a gente não cobra, por como a gente é apartado um pouco da discussão política, a gente vê o político como corrupto, a gente deixa e ele faz, a gente esquece quem a gente votou e fica. Mas o que eu queria trazer um ponto também que eu lembrei agora, e que talvez a educação, e aí vocês que com a coisa técnica da filosofia possam ajudar também, que foi uma discussão que tinha uma matéria de faculdade que eu lembrei agora, que a gente discutiu um pouco da origem da corrupção no Brasil, e a gente chegou num ponto de que o brasileiro não tem um senso de coisa pública, né? Então, assim, você vê nas nossas atitudes diárias, então, assim, não tô falando nem que é uma atitude de corrupção, mas você andar na rua, você não vai demorar 10 minutos para não ver alguém cuspindo na rua, cuspindo no chão. Tipo, a gente tem um senso, e eu concordei muito com essa visão, de que o público, por eu pagar imposto, o público é meu. Então, eu vou cuspir porque eu vou cuspir aqui. E o cara acaba não fazendo isso na casa dele, mas como ele vê ali a rua, eu pago imposto, eu vou fazer o que eu quiser na rua. A gente não tem não vou falar que não tem, mas a gente tem muito reduzido esse senso de coletividade, de coisa pública, de que eu não vou fazer isso porque é meu. Então o cara acaba vendo o dinheiro ali, tipo, eu tô mexendo, esse dinheiro pegar vai ser meu porque aí é meu. Não tô falando que ele vai pegar porque esse dinheiro é meu porque eu paguei imposto. Mas se a gente for puxando, eu acho que essa falta de senso da coisa pública, essa falta de senso de coletividade, que é muito expresso, a gente, muito bem presente, pode explicar muito da corrupção. E aí eu acho que para a gente ter um pouco desse senso de coletividade, de coisa pública, a educação seria essencial, um caminho primordial para criar isso. Eu vou com o Bruno, assim, no sentido de que, assim, eu concordo com o Bruno que mesmo o país mais educado, vamos supor um ambiente que todas as pessoas estejam completamente educadas, mesmo nesse ambiente existiria corrupção. Eu concordo plenamente com o Bruno, porque eu acho também que é uma escolha. Mas eu também concordo que, na medida que... Porque, assim, existe aquela corrupção de eu saber o que é o certo. É até uma pergunta, Bruno, que você pensa a respeito disso. De eu saber o que é o certo e eu decido me corromper. Mas se eu não sei o que é o certo, eu tenho muito mais chances de me corromper do que alguém que já sabe o que é o certo. Então, quando eu descubro o que é o certo, a minha chance de me corromper é muito menor do que quando eu não sei o que é o certo. A não ser que a gente ache que quando uma pessoa se corrompe sem saber o que é o certo, aquilo não seja corrupção, que é aquela coisa da ignorância. Não é enquanto não é descoberto, né? Enquanto eu não sei o que é, eu não posso chamar que aquilo é corrupção, porque eu nem sei o que é o certo. O que eu faço, talvez não. Eu só enxergo aquilo como verdade. Se eu não sei o que é a verdade e ajo fora da conformidade dela, se eu considerar isso corrupção, eu estou dizendo que a ignorância também é uma possibilidade de ser corrupto na ignorância. Eu concordo, que pode ser sim, sem problema nenhum. Então, mas eu acho assim, tanto que assim, eu puxei um estudo que é de um político sueco, que ele é um grande pensador da social-democracia, que é o Börje Hussein. E ele fez uma análise desde 1870 dos países que decidiram, que foram pioneiros em valorizar o ensino público e a universalização da educação. E esses países hoje são os países com o menor índice de corrupção do mundo, enquanto os outros que nunca fizeram isso
são os países com menor índice de corrupção, com maior índice de corrupção no mundo. Então, tem uma correlação direta na sociedade, mas no pessoal, no individual, eu concordo com o Bruno que nem a pessoa mais educada está isenta de ser corrupta, porque ela pode optar em fazer o errado. Assim, é uma a decisão Lava dela. Jato tá aí pra provar, né? Pode ser, fato. O fato das pessoas mais educadas, isso não as exime de serem corruptas. Um caso curioso. Um ano antes de ser preso, eu tava entrando. Você foi preso? Fui. Um ano antes de ser preso. Um ano antes de ser preso, o Marcelo Odebrecht estava fazendo a iniciação do meu curso. Eu entrando na faculdade, a palestra, abrindo os trabalhos, não sei o que lá. Foi o A Marcelo aula Odebrecht. magma. Mais ou menos. Tipo, é que não foi só pra administração, foi pra faculdade inteira. Tipo, ele abrindo, fazendo um evento. Ele é mó rico, né, mano? Um ano depois. FMU aí, fez um bagulho assim. Que uma bolsa de estudo não faz, né? Bruno, alguma ponderação? Cara, é um assunto muito complicado, eu podia ficar aqui conversando muito tempo sobre isso, mas acho que a gente encontrou aqui vários problemas e questões interessantes para se pensar. E se você quer ouvir mais sobre isso, pede um especial aí, o especial O que é Justiça? Olha, Por moleque. que não? E aí, corrupção? Especial Qual a Origem da Corrupção? Moleque, é isso aí. Esse é um tema da hora, hein? Meu Deus! Aposto que agora... notícia! Mas, Bruno, acho que seria muito... Assim, o Leão foi agora ousado, cara. Nunca ninguém travou a notícia, Bruno. O cara foi ousado, hein? O nosso lema é ousadia e alegria. O cara chega agora já quer sentar na janela, o cara já tá aí. Agora eu quero participar desse podcast aí. Me chama aí pra você ver se eu não vou causar lá. Você é pior que Big Brother, filhão. Não te respeito, não te admiro, não gosto de você. Moleque. A notícia é... O site Metrópolis fez uma matéria no fim de semana indicando as compras alimentícias do governo federal no ano de 2019. Na verdade, as compras pagas pelo governo na questão alimentícia no ano de 2019. Então, ou seja, o governo comprou em 2019, mas pagou em 2020. O que ele pagou em 2020 em alimentação. E aí, isso virou, né, algo muito peculiar, assim, porque gerou vários memes e informações que começaram a transpassar dos itens dessa lista, porque a lista é de 1,8 bilhões em compras, juntando todos os órgãos do Executivo Federal Brasileiro, do governo federal brasileiro. E essa lista tinha ali o leite condensado, e virou piada, que era que o governo gastou 15 milhões em compra de leite condensado, gastou 2 milhões em compra de chiclete, 6 milhões em compra de uva passa. Ou seja, esse governo gosta de uva passa, não é igual a gente, que não gosta. Eu não gosto, pelo menos, de uva passa. E isso virou algo contra o governo Bolsonaro. Ele ficou muito nervoso, por sinal, num churrasco, numa churrascaria, por sinal. Um evento com muita gente, ninguém de máscara, cheio de artista, dentre eles Amado Batista, Fernando Sorocaba, o pai do Neymar. Como eu gosto da família Neymar, o Leão sabe muito bem disso. O governo gastou 6 milhões com pizza, milhões com vinho, e aí isso virou, como assim? No meio de uma pandemia, o governo gastando bilhões e bilhões com o leite condensado, enquanto o Brasil está passando por pandemia, não dá ali. Foi checado que não há nenhuma ilegalidade nessas compras. E outra informação diz que o número não é exatamente isso. Segundo o UOL e a Folha, os dados do painel de compras, uma das ferramentas da União, da transparência da União, mostra que os pagamentos não são exatamente esses, tá? Porque, assim, de fato, o que foi comprado de leite condensado em 2019 foi 31 milhões. Se era 15, passou para 31. E em 2020 foram 20 milhões. Teve uma queda de 30 milhões para 20 milhões de um ano para outro, mas ainda assim o número é maior do que os 15 milhões que o Metrópolis trouxe. Eu vou trazer aqui a fala do Bolsonaro, que é uma fala polida, né? Uma fala, né? Fala de
de garbo e elegância que só o nosso querido presidente tem. Ô Silas, Oi. você quer que eu faça o pi na hora? Não, fica à vontade se você quiser, né? Em um evento, numa churrascaria em Brasília, ele disse assim, abre aspas, enfia no rabo de vocês, da imprensa, essas latas de leite condensado é para enfiar no rabo. Então ele gastou 15 milhões para enfiar no rabo da imprensa, nem para comer foi. Aí é uma decepção, porque uma colherada, como o Bruno disse, a gente até entende. Depois você dá uma colherada, você fala, caramba, 15 milhões é pouco. Mas para meter no rabo de alguém, cara... Mas eu acho que isso é muito errado, porque a gente está desumanizando um presidente. Ele pode ter os fetiches dele que ele quiser. Cara, isso é literalmente um cu doce. Esse aí é um cu doce. As ações a respeito disso, assim, o parlamento já solicitou ao TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União, para fazer uma averiguação com esses gastos. Os órgãos de imprensa que investigaram disseram que não tem nada de ilegal nessa compra. Mas aí eu abro o precedente e começo agora com o Leão. Por mais que não tenha nada de... outro, só para terminar, os gastos, em sua maioria, foram com o Ministério da Defesa, cerca de 600 milhões. Em segundo lugar, o Ministério da Educação, com 60 milhões. O Ministério da Defesa alegou que esse alto contingente de alimentos é para abastecer as suas tropas, que são mais de 370 mil soldados. Então, o gasto é um gasto explicado, e que o leite condensado em alta quantidade é para, né, devido ao seu valor energético. Então, a tropa necessita de muita energia, e por isso foi comprado muito leite moça. Que delícia. E o governo, só que ele dá uma informação relevante, o Bolsonaro adora, segundo fontes aí, ok, os tabloides dizem que Bolsonaro adora leite moça com pão francês ou pão de forma. Uns dizem que é pão de forma, outros dizem que é pão francês. Só fazer isso. Mas é bom mesmo. Mas é bom, É cara. bom. Ó, Esse pãozinho aí, ó. cara, ó, e leite condensado com bolacha de água e sal. Cara, isso é uma delícia. É bom. Você pega uma bolacha de água e sal e leite condensado com pipoca. Meu Deus! Leite condensado com... Ô, Silas, Oi. na bolacha de maisena também fica bem gostosa. Puta, também é muito bom. Eu mergulho na bolacha de Eu maisena. tenho uma Mas aí teoria eu de tenho- que eu- tudo é. é bom com leite condensado. Então... Não, mas peraí, seria... abacaxi é bom, mas... Arroz com leite condensado é bom? Meu, eu tenho certeza que é. Feijão com leite condensado é bom? Eu tenho certeza, amigo. Que é o Mortadela arroz com leite doce? condensado. Mortadela com leite condensado é bom? Meu, se carne de porco tem uma sobremesa que é linguiça toscana com leite, com doce de leite. O que é uma mortadela com leite moça, Ô, meu? Bruno, que tipo de lugar que você tá frequentando? Só pra eu Casa do ficar Porco. longe. Casa do porco. José tá. Michelin aí, moleque. Vem Mas um que eu como, que eu gosto muito, é uma fatia de mussarela, leite condensado e brau. Não, queijo com leite condensado é maravilhoso. Maravilhoso. Leite condensado, tá vendo? Então, tudo bem. Mas, ô, Bruno, Encontramos um ponto em comum com o nosso querido presidente. Justifica. 15 milhões dá é pra- pouco. Agora, o que não dá pra aceitar é uva passa. 6 milhões de uva passa não dá pra aceitar. A uva passa Silas, é uva podre. Quem come é Silas. uva podre. Eu fico puto com isso, cara. Vai lá. coloca no leite condensado e come que fica bom. Aí pode ser. Ele misturou tudo, né? Então Vai pode por ser. mim. Mas, Leão, pode não ser ilegal, mas não tem nenhuma ilegalidade, pelo menos até agora. Não há nada que comprove. Mas em Então- anos de pandemia, isso aí não é meio... É que eu fico meio assim, porque no ano da pandemia, pelo menos ele diminuiu, né? Diminuiu 11 milhões de venda. Então, assim, ele pode usar esse trunfo, né? Tipo, ó, apesar, mesmo, tá, são 20 milhões, aí tem que ver se a necessidade, né? Se de repente vai que... Porque o que eu li é que eles usam para armazenar o leite condensado e fazer ele, transformar ele em leite, né? Porque ele tem uma duração maior e ele dura melhor fora, então, tipo, o leite fresco, por ser muito rápido, ele é perecível, né? Então eles usam leite condensado quando eles vão fazer algum treinamento, alguma coisa, sei lá, né? Assim, o fato é que se o Brasil entrar numa guerra hoje, a gente não pode perder por falta de energia dos nossos soldados, né? Isso aí. E é o que ele falou. Se ele já prometeu a pólvora pro Biden, então tome leite condensado, menino. Pelo amor de Deus. E Mas leite condensado no bucho. Mas o que eu fico mais em dúvida, e aí é uma justificativa que, assim, eu não engoli, essa do leite condensado não que eu tenha engolido, mas eu coloquei o leite condensado e consegui engolir.
A do chiclete, assim, eu não. Os 2 milhões de chiclete eu fico meio abismado, porque deve ser muito chiclete, mano. 2 milhões de reais em chiclete é muito chiclete. Eu vou só fazer uma ponderação antes de passar aqui pro Bruno. É que o Bolsonaro, numa das lives, também disse que ele está gastando menos que os governos anteriores com produtos alimentícios. Ele falou, o governo Dilma gastava... fizemos a comparação dos 4 anos anteriores, 2015, 2016, quando era a senhora Dilma Rousseff, os gastos com gênero alimentício da presidência da República foi de 460 mil. Nos 2 anos de Temer, foram 250 mil. E nos meus 2 anos, foram 26 mil. Entretanto, teve uma reportagem da Folha, que ele ficou muito bravo, por sinal, disse que até que mostraria os dados do cartão corporativo dele, para provar que a Folha estava errada. A Folha averigou... Não mostrou até hoje. A Folha averigou que nos 2 anos de governo, no último ano de governo Bolsonaro, a média de gasto é superior ao gasto que não é identificado, porque o governo não revela isso. Os gastos do governo é superior aos gastos da Dilma e os gastos do Temer. Então, ô Silas, essa matéria pega 2020? Pega até 2020, até novembro de 2020. Porque eu tinha visto uma ponderação também que 2020 o gasto sobe, porque muita coisa foi feita na contenção da pandemia nessa conta do cartão. Então, por exemplo, acho que quando buscou os brasileiros lá em Wuhan no começo, foi feito nesse cartão, alguma coisa assim. Algumas ações foram direcionadas nesse centro de custo aí. Ainda assim, não sei como os dados não são revelados, os dados do cartão do governo não são revelados, a gente não pode dizer, mas ainda assim, no ano passado, a média de gasto do governo Bolsonaro com os cartões corporativos foram maiores que a média de gastos de Dilma e Temer. Então, talvez a gente só tenha essa resposta, mas como o Bolsonaro não abre a sua fatura, pelo menos ali os gastos que ele pode abrir, porque alguns são de segurança da presidência, a gente não consegue dizer, nem pelo menos os segmentos que ele gastou, né? A gente não consegue dizer, mas o que tem de fato é que gastou. A Folha fez até um parâmetro, porque o Bolsonaro disse que o gasto dele no ano passado teve até o resgate do pessoal de Wuhan, a Folha reduziu esse valor e ainda assim o valor é maior. E o Bolsonaro, por causa disso, eu acho que gosta um pouco menos da Folha do que gostava antes. E aqui eu vou pegar o comparativo. Tá? O governo Dilma era 690 milhões, a média dos anos que ela gastou. O governo Temer foi 442, o governo Bolsonaro foi 672 milhões, enquanto com o resgate de Wuhan, sem o resgate de Wuhan, é 640 milhões. Pode falar, Léo, depois do Bruno. Bruno, fazer sua intervenção. Seria muito legal se tem um gasto em bombom, né? Bombom também, que foi milhões e milhões, não sei quantos milhões de reais gasto em bombom. 10 milhões. 10 milhões de reais em bombom. Seria muito interessante, muito legal. Eu ficaria muito contente se eles puxassem o fornecedor desses bombons. Eu paguei 50. Sonho de valsa aqui, ó. Vai. Mas seria muito interessante se puxa o fornecedor e é uma loja Copenhagen do Rio de Janeiro. Nossa, já pensou? Ai, caramba. Bruno, o que você tem a dizer? Não foi legal, mas e aí? Foi moral? Bom, o que eu acho complicado é que teve outros momentos que outros governos foram criticados. O governo Lula já foi criticado por gastar com chiclete, e aí ele teve que se explicar. E em 2019, eu falei isso no último Piloto Central, o Supremo Tribunal Federal foi criticado pela sua licitação, que tinha vinho, lagosta e um monte de coisa. Acontece que essa mordomia, que eu não tenho problema nenhum em quem quer comer lagosta, quem quer tomar vinho importado, não tem problema nenhum, desde que esses luxos não saiam do bolso da União. É um gasto pessoal. Existe um conceito em administração pública que é otimização. Você tem que otimizar o máximo possível, porque o dinheiro não é seu. Então, tudo que você for gastar, tudo que você for fazer, tem que ser muito otimizado. E olha, eu não acredito que comer frutos do mar e vinhos esteja nesse conceito de otimização do dinheiro público.
Eu não tenho problema nenhum se um soldado, um colaborador das Forças Armadas queira beber um vinho. Só não com o dinheiro da União. Ele pode tomar um vinho na casa dele, super saudável, até indico, sabe? Como uma lagosta? Uma lagosta. Agora, nesse montante aí da feira do executivo, você pode justificar leite condensado, tudo bem, eu entendo, o leite condensado ele é uma forma de você armazenar o leite, conseguir levar para vários lugares, embora isso não seja uma desculpa que eu costume aceitar. Essa desculpa eu posso armazenar leite e levar para outros lugares, como no Amazonas, que funcionaria em 1990. Hoje, no Amazonas, você tem a agropecuária super desenvolvida. Eu fui pesquisar aqui, achei uma pesquisa do Sebrae falando sobre a indústria de leite e laticínios em Manaus, que é uma indústria que já está muito grande. Então, hoje você tem, de norte a sul do Brasil, você consegue leite bom em qualquer lugar. Então, o leite condensado, ele é, sim, pela gostosura. Com todo respeito. Brigadeirão de panela ali, o tempo imagina. Tô no meio da selva, liga uma fogueira, pô na Um frigideira. povo tão sofrido, merece brigadeiro. Agora, você pode justificar o leite condensado, você pode justificar o chiclete, tudo bem. Agora, você tem lá na feira frutos do mar. Aqui, ó, vamos ver. Peraí, frutos do mar. 6 milhões em frutos do mar. Vinho. Mais de 2 milhões em vinho. Isso daí não é otimizar o dinheiro público, certo? E isso, você não otimizar o dinheiro público, é sinônimo... Molho shoyu, 4 milhões. Não, molho shoyu eu até entendo, Ciro. O cara tem dia da feijoada. Meu Deus, meu amigão, usa aí a pimentinha de bico, tá ótimo. Não, você tem o dia, sei lá, de fazer uma yakisoba, que é super baratinho pra você fazer e tal, enfim. Agora, tem coisa que não dá pra aceitar. Quero saber o valor desse yakisoba que eles fizeram, mano, pelo amor de Deus. Tem coisa que aqui que não dá pra aceitar. Eu não vou ficar falando item por item, que é uma lista enorme aqui, ó, mas você consegue, se você procurar aí, você acha. Respeito, sagu não é um item da culinária comum, de um brasileiro médio. Isso aí, Silas... Eu vou na sua linha também. Eu estou tentando usar os itens que vão para além do que é natural. Obviamente, o governo e toda a sua máquina vai gastar muito com produto alimentício. É óbvio. Eu não estou aqui falando que, como? Porque muita gente fala, mas como assim? Você acha que o governo come pouco? Não. É óbvio que a tropa come demais. Muita gente, 370 mil, alimentar 370 mil pessoas. Mas há itens nessa lista, tais como a uva passa, o vinho, os que o Bruno falaram, que são itens que você fala assim, cara, isso não é um item esse é um item que não existe na mesa. Há brasileiros que nunca experimentaram itens desses no seu reduto alimentício ali, né, naquilo que ele come rotineiramente, entendeu? E é o que eu tô indo com o Bruno. Por isso eu acho que nesse conceito de otimização, Bruno, a ideia tá do exemplo. Por sinal, ainda vindo de um ano pandêmico, né, um ano de pandemia, vem a questão do exemplo. E eu ainda recorro àquele princípio do republicanismo, né, que a virtude surge do topo, e aí ela é o exemplo que escoa para a sociedade, a pirâmide é o inverso, né? Enquanto os democratas acreditam que a virtude vem do povo para cima, os republicanos acreditam que a virtude vem de cima para o povo. Nesse caso, não há virtude, não há otimização que caberia muito bem, inclusive, à nação, né, nessa linha. Por isso que eu acho que aí, nesse conceito, é imoral. E até para você falar um pouquinho sobre isso, sobre a imoralidade do ato, que eu acho que você está querendo dizer. Olha, eu vou dizer que eu gosto de guardar a palavra imoral e injusto para momentos mais delicados do que esse. Eu só diria que essa não otimização de recursos é sinônimo de uma má administração geral, sabe? E outra Será que não entra naquela coisa que eu trouxe da não percepção da coisa pública também? Não sei dizer. Isso daí eu teria que pensar mais sobre isso. Agora, uma coisa que, além dessa não otimização ser sinônimo de uma má administração, eu vou mais fundo e digo que alimentação energética com leite condensado, pode perguntar para qualquer nutricionista.
E eu tô falando sério aqui, pode parecer piada. Pode Mas parecer é verdade. piada. Mas Usa. é verdade, cara. Se você quer ter um exército com a virtude física, meu, não é no leite condensado que você vai. Não é se entupindo de leite condensado como principal fonte de energia. Pelo amor de Deus. Isso daí, quem tá falando não sou eu, não. Eu tô aqui só refletindo, né? O que eu vi lá no Jornal da Cultura, que ele sempre tem um médico para falar sobre a Covid e perguntar o que acharam dessa alimentação. E ele falou, olha, o Ministério da Saúde não ser capaz de opinar nisso só mostra como nossos soldados não estão bem nutridos e o nosso Ministério da Saúde não sabe trabalhar. O Rock Balboa era forte e não bebia leite condensado, era 6 ovos cru toda manhã. Quanto de ovos esse governo comprou? O ovo é barato e tem muita energia. Por que a gente não vê 15 milhões em ovo? Você fica... Deixa eu ver aqui. O número de ovo, eu tenho esse número aqui. É uma boa ideia isso que você falou. O ovo. Peraí. Porque, não, é exatamente isso. Primeiro que, provavelmente, a orientação... ovo. 30 milhões em ovo. Aí, ó, 30 milhões em ovo. Tudo bem. Mas ovo, hein, mano? É ovo, hein? Ovo demais. É o que o ovo é baratão, né, cara? Não, mas eu acho que é bem isso, essa é a linha. E tem uma outra percepção que a gente falou, inclusive, no último episódio. É a clara, inclusive, vindo até daquela licitação do STF, de que os poderes do Brasil não têm a percepção de que eles servem. Eles têm a imaginação de que eles são servidos. A máquina do Estado não está a favor da população na cabeça deles, está a favor deles mesmos. Então, eles não têm a percepção de que a função de alguém que está no poder público é de servir a sua população, não de como se a sua população a servisse, né? Então, quando eu faço isso, quando eu não me preocupo com o gasto público, é porque eu acho que ele está a meu serviço, não a serviço da população. Porque otimizando, muita gente defende isso, né? Um corte nos gastos públicos já faria um bem crucial para a economia. Havia gente que defendia isso, inclusive, contra a reformulação da Previdência. Cara, se a gente fizer um corte nos gastos públicos, reaver as contas do governo, um ajuste fiscal, a gente teria dinheiro para a Previdência e não precisaria onerar as pessoas mais pobres desse país. Mas a elite do poder brasileiro, né? A elite do poder, não a elite econômica, né? A elite do poder é que está... O funcionalismo público que realmente pesa, né? Não... Entendeu? A elite do poder não tem a percepção de que ela serve o povo, ela tem a percepção de que é o povo que a serve. Beleza? Mais alguma coisa? Podemos seguir agora? Eu queria trazer uma reflexão assim, que como o presidente perde chance de ganhar opinião, né? Porque, por exemplo, se ele... Não, mas, por exemplo, se ele só agradece a imprensa, porque isso tudo surgiu porque a imprensa achou estranho, né? Tipo, pegou um dado e falou assim, esse número é muito estranho, é bizarro, vamos ver, vamos ir atrás. Aí vai que puxa alguma coisa realmente que aconteceu e sei lá, descobre um esquema, sei lá, um esquema tipo das merendas lá. Exato, o cara tá culpando o carteiro pela carta, né? Ele podia, o número tá aqui, realmente, ele podia até, o número de lagosta foi muito alto, vou colocar ordem para reduzir, ganhar opinião pública para ele. Total, exato. Né? Agradecer, né? É o papel fundamental da imprensa em revelar. Sim. Cara, e eu já disse, imprensa que apoia o governo é de serviço. Imprensa tem que ser sempre oposição, sempre. E é isso aí. A notícia meu amigo, essa semana, um grupo de usuários da rede social Reddit fizeram uma ação para subir a bolsa, fizeram uma ação para subir as ações na bolsa de valores de uma empresa chamada GameStop. O que eles fizeram? Eles utilizaram de recursos que fizeram a ação dessa empresa subir de $17 até $483, ou seja, uma alta de 2.500% apenas nesse mês. E essa ação ainda foi fortalecida pelos comentários do Elon Musk, que é o dono da Tesla, que deu uma forcinha, divulgou no Twitter um link para a comunidade que fez isso no Reddit, uma comunidade de pequenos investidores. E, entre outros, o Tyler Waxon, que é um investidor de Bitcoin, que é muito famoso, também manifestou seu apoio. Os irmãos Cameron, que é aqueles que
fizeram, para quem assistiu a rede social, foram eles que criaram o Facebook, pediram para o Mark Zuckerberg desenvolver, aí passou 2 meses, o Zuckerberg desenvolveu e lançou sozinho, e eles processaram o Zuckerberg de roubarem a ideia deles. Então essas pessoas investiram, e aí gerou uma sensação no mercado de que, de fato, as ações dessa empresa, que é uma empresa de games, ela possui lojas físicas de games nos Estados Unidos, ou seja, vende consoles, jogos, acessórios para games, e deram uma sensação de que as ações dessa empresa estavam consolidadas, a empresa estava crescendo de fato e que era algo bom de ser investido, e aí gerou um boom no mercado. Depois se descobriu que foi uma alternativa. Eu vou tentar explicar um pouquinho, o Leon depois vai ajudar também a complementar o que eles perceberam. Geralmente na Bolsa, a forma mais comum, e que todo mundo mais ou menos sabe, as pessoas, né? O que você faz? Você compra ações de uma empresa em baixa para vender quando elas estiverem em alta. É mais ou menos isso que todo mundo acredita. Ó, como se ganha dinheiro na Bolsa? Compra ações em baixa e vende alta. O Bruno até falou, nos nossos bastidores, que isso é a forma infinita de ganhar dinheiro, porque o seu teto de lucro é infinito, porque a ação pode valorizar sem limites e você ganhar muito. Então, exemplo, se eu compro hoje uma ação a $20 ou a R$20, se amanhã ela valorizar a 400, eu ganhei pra caramba. E ela poderia valorizar ainda mais. Então, eu posso ganhar ainda mais. Como valoriza? É a lei da oferta e demanda. Se muita gente quer comprar aquela ação, ela vai valorizando. Se pouca gente quer comprar, ela vai desvalorizando. Só que existe uma operação que eles chamam de... Esqueci o nome agora, como que é? Short selling, é isso? Short selling? Operar vendido. É o nome em português, a tradução em português, que é você opera em vendido. O que você faz? E aí... Me corrijam, meninos, vamos supor, o Bruno tem uma ação de R$30, e eu acredito que a ação do Bruno vai cair. O que eu faço? Eu falo, Bruno, me empresta a sua ação para eu vender ela no mercado, e daqui a 1 mês eu te devolvo ela. O Bruno vai alugar a ação dele para mim. Então, a ação custa R$30, eu acredito que a ação vai, no mês que vem, cair para 10, por exemplo, tá? Então, eu pego a do Bruno hoje a 30, vendo a 30, no mês que vem eu vou ter que devolver para o Bruno. Eu vou lá e só pago 10, ou seja, eu ganhei 20. Uma conta tosca de papel, assim, tá? Só para vocês entenderem o que é esse processo. O que aconteceu? Esse grupo de pequenos investidores percebeu que o número de pessoas que estavam apostando que as ações da GameStop cairia era maior do que o número de ações que a própria empresa tinha. Então, exemplo, ela tem 69 milhões de ações no mercado. E aí 72 milhões de pessoas estavam acreditando que isso ia cair, com processos parecidos com esses. O que eles fizeram? Eles começaram a investir muito na ação dessa empresa, porque todo mundo estava acreditando que ia cair, e eles começaram a investir bastante a ponto de que ela subisse. Essas pessoas que fizeram essa operação vendida, por exemplo, eu que comprei do Bruno a 30, quando vi que a ação estava chegando a 50, eu tive que comprar ela de novo, porque senão, no mês que vem, ela poderia chegar a 70, na hora que eu deveria devolver para o Bruno, e aí eu tinha perdido muito dinheiro. Então, os caras que compraram a 30 do Bruno, no mês que vem, na esperança de que no mês que vem eles comprassem a 10 do Bruno, porque eles vão ter que devolver essa ação para o Bruno em algum momento, eles viram que ela começou a subir muito, e aí eles começaram a perder dinheiro, porque na hora que eles fossem devolver para o Bruno, em vez de elas terem caído, elas estavam subindo. Então, em vez de 30, eles teriam que pagar 60. Ou seja, eu comprei de 30 do Bruno e estou pagando 60 para devolver para ele. Da medida que eles faziam isso, para não perder mais dinheiro, ia aumentando cada vez mais, até que se descobriu que isso era uma ação orquestrada, e aí a ação dessa GameStop já começou a cair, ainda está alta, mas já começou a cair, todo mundo estima que ela vai cair bastante. Beleza, essa é a explicação do que aconteceu, e aí a minha indagação é o quanto o mercado das ações é extremamente especulativo, e se isso não é um problema. Leão, passo a bola para você. Você veio aqui porque o Leão indicou essa notícia para a gente essa semana, a gente foi pesquisar, uma notícia bem interessante, e aí fala um pouquinho, tenta explicar alguma coisa que eu não deixei muito claro, e eu sei que você gosta do tema. Só colocando que eu não sou especialista nem nada, eu fiz administração, mas é um ramo que eu comecei a me interessar um pouco depois. Só colocando alguns pontos na linha do tempo que o Silas colocou, as ações de GameStop já estavam caindo porque os resultados vêm caindo de acordo com o ano, porque, como vocês falaram, é uma loja de games, basicamente o console
o CD, né, a mídia física, e hoje você vai na PlayStation, Xbox, Nintendo, tem a mídia digital no site, lá no console direto. Então, as vendas deles já estavam caindo muito por isso. O Covid vai e aumenta ainda mais porque eles tiveram que fechar, não estava tendo movimento em loja. E essas projeções, as casas de análises que pegam, fazem as análises das empresas, tinham colocado que essa empresa os resultados iam cair e perspectiva de futura de falência para a empresa, porque se a empresa não se reinventasse, não reinventasse o seu modelo de negócio. E aí muita gente começou a comprar, que aí é uma coisa que, só pontuando, Silas, é uma estratégia que eles chamam, aqui no Brasil a gente chama de estratégia de opções, que é quando a pessoa aposta, realmente é uma aposta. Ela aposta que que a empresa vai cair ou ela aposta que a empresa vai subir. Aí isso que eu estava falando para vocês que a gente, é um papo só que a gente estava tendo no bastidor, que quando o cara ele não tem o limite de perda dos R$ 300 lá que a gente falou, é muito mais que ele pode perder porque tem um multiplicador, entendeu? A estratégia de opções tem um cálculo lá que eles fazem, não é um cálculo racional para saber se sobe ou desce, é para saber quanto você ganha. De acordo com a volatilidade do negócio, aumenta exponencialmente, aí ele ganha muito, não só o que ele investiu, o teto dele, entendeu? Ele pode ganhar muito também. E isso é a estratégia de opções. E aí muita gente estava vendida, tem a proporção de posições vendidas, né? Que pessoas apostando na queda da GameStop. Antes, as pessoas apostando na compra da GameStop era de 140%. Então tinha 140% a mais de pessoas opinando que essa empresa ia cair. Então realmente estava todo mundo falando assim, não, meu, vai falir, vamos todo mundo aqui, ela vai cair muito rápido e todo mundo vai ganhar. E aí e o preço dela já vinha caindo em 2020, o desempenho da GameStop, da ação, já vem caindo. E aí vem quando o nome do fórum é Wall Street Bets. É um fórum de discussão, e aí tem memes e tudo mais. E aí eles começam a conversar para comprar, como o Silas falou. E nessa da compra, as pessoas que estão vendidas, que estão ali, eu estava apostando na queda, tem que, como o Silas falou, tem que comprar para não perder muito. E aí, nesse movimento e eu comprar é a opção, não é de fato a ação do papel, é uma opção que são centavos. Hoje tentaram fazer isso aqui no Brasil, eu fui ver se eu conseguia ganhar nesse movimento de de uma ação, e não dava porque eu não tinha dinheiro para fazer, mas tipo... Olha que pilantra, Bruno. Queria aí usar da estratégia de burlar a bolsa para ganhar dinheiro. Então, mas é isso que eu vou falar. Essa é uma discussão boa. Porque não está burlando porque é uma coisa permitida. A estratégia de opções é uma coisa permitida. Muita gente faz isso e aí tem esse movimento... Não é ilegal, mas não é imoral? Então, aí tem que ver a discussão da moralidade, porque geralmente eles fazem isso com uma questão... Dizem, né? É o que dizem. É que os lobistas dizem. Não, mas agora o Victor ia te destruir se estivesse aqui. Ele ia acabar com a tua vida. Mas usam. Geralmente eles fazem isso, a especulação mesmo, essas pessoas fazem com um papel que é ruim, que é uma empresa que todo mundo sabe que é ruim. E todo mundo vai apostar na queda. É uma empresa que está indo de mal a pior. E. Bom, aí teve tudo isso que aconteceu, subiu, e teve uma empresa também de filme, acho que é a AMC, alguma coisa assim. E aí os caras quiseram trazer aqui para o Brasil também uma empresa de seguradora que é a IRBR e na empresa de educação que é a Cogna, que são dois papéis que são tão mal vistos. Tentaram fazer a mesma coisa com ele. O Cogna surgiu no Telegram, que eles iam fazer, não sei se chegaram a fazer, mas a IRBR fizeram, tanto que hoje, sexta-feira, fechou, acho que alta de 17%, se eu não me engano. E aí a discussão que fazem, porque a estratégia de opções não é imoral. Porque você está apostando, é uma coisa é sua, que nem você fazer um jogo de apostas no futebol. Pô, eu acho que o São Paulo vai ganhar, você está sendo burro em apostar nisso, mas você pode colocar. E a mesma coisa aqui, eu posso apostar que... Tem gente que fala que tem cálculo, tem os caras que ensinam como você fazer esse cálculo de projeção, mas eu não confio muito. Tem gente que usa isso como estratégia de proteção, tá? Tem um cara que ensina essa questão de estratégia de opções, que ele fala que a bolsa brasileira estava subindo muito, então ele meio que usou um investimento de curto prazo fazendo um investimento de longo prazo. Ele todo mês colocava um dinheirinho apostando na queda da bolsa. Aí quando veio o crack do Covid, ele estourou de ganhar dinheiro, porque ele estava apostando na queda, que em algum momento ia cair, e no capitalismo a gente sabe que sempre vai ter um momento de crise, e o momento vai vir, colocando esse dinheirinho, renovando, e veio e ele ganhou muita grana. E aí é isso que estão falando, porque a estratégia de opções é uma coisa permitida,
que todo mundo faz, sempre teve, todo mundo faz, diariamente faz, não só de especulação, assim, especulação que vai cair, mas faz e isso não interfere tanto no dia a dia, não tem oscilações muito altas normalmente. E aí é o que tá falando, a compra desses caras. Eles jogaram contra as grandes empresas, que os velhão, os macacos velhos da Bolsa Americana, os analistas. Eles fizeram isso só por zoeira, eles bagunçaram só por zoeira, ou eles fizeram isso para confrontar o sistema, porque muita gente acha que também que as ações da empresa caíram, porque é de fato, esses caras têm influência, então muita gente começa a operar vendido porque alguém falou, e aí a ação começa a cair. Ou, eu vou dar um exemplo. Esse cara que eu peguei alguns dados que eu estava falando para o Silas no começo que eu estava assistindo, tem uma empresa que fez abertura de capital recentemente na bolsa, uma empresa de cashback. E beleza, comprou, a empresa realmente estava performando muito bem. Só que estava caindo. Quando ele falou, ele fez um vídeo explicando por que ele comprou, não sei o que lá, não sei o que lá. No dia seguinte, a empresa deu um boom de novo, porque ele falou que tinha comprado e muita gente foi atrás comprar. Então, esses caras, eles colocam, eles não estão indicando compra, eles estão fazendo análise da empresa, mas muita gente acaba indo. E aí é a questão que a gente pode discutir. Esses caras, eles fizeram meio que, vamos ferrar esses analistas, de propósito, eles pensaram, ou eles só viram uma oportunidade de ganhar dinheiro e fizeram isso para ganhar dinheiro? Pergunta muito difícil, por sinal, porque como você ferra alguém usando do mesmo sistema, né? Tipo, ou seja, Sim. você não está criticando o sistema. No fim, você não quer que o sistema acabe, você só queria estar no lugar de quem está no topo do sistema, né? Em uma última análise a respeito disso. Ou eles fizeram isso para mostrar como o sistema é falho. Pode ser, mas ganharam pra caramba, né? Sim. Se eles Mas doassem é que esse dinheiro hacker que faz. ganharam, aí eu ia falar como o sistema é falho. Mas Não, é que um hacker faz também, né? Eles talvez se aproveitaram da especulação. Agora, se eles pegassem dinheiro e doassem tudo, eu ia falar, ó, isso aí é o cara que tá fazendo é o Coringa que rouba o banco e queima o dinheiro. Não sei se vocês lembram do Cavaleiro das Trevas, que ele rouba o banco e queima o dinheiro. Oi, eu assisti hoje, cara. Isso aí já é filme de não acredito 10 anos. que você Se falou tiver, no final do filme. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês, filósofos. Por exemplo, você estava me zoando que eu fui no embarco. Quem foi nesse embarco, assim, que viu, não que fez, lógico que aproveitou, ajudou a construir o problema. Mas o que vocês acham, tipo, de quem viu o que está acontecendo, falou assim, vou embarcar aqui, vou aproveitar, vou ganhar uma grana. Aí, Bruno, você que é um filósofo. Eu esqueci de outra coisa. Provavelmente essas pessoas também ganham grana agora na volta, né? Porque esse pessoal do Reddit fez o esquema de subir, que é o que chama o short squeeze, que é quando muita gente opera vendido e aí a pessoa faz o preço subir, então essa pessoa que está operando vendido tem que comprar para não perder prejuízo, e aí o preço, bum, sobe ainda mais. Esse é o short squeeze. E aí, agora esse preço, sempre que tem uma movimentação muito grande, provavelmente esse preço tem uma correção. Então ele vai voltar ao normal. O que esse cara que o Bruno tá fazendo? Esse preço vai ter uma correção e vai ter uma correção forte para voltar pro preço normal. Então, provavelmente muita gente agora vai operar vendido, apostando na queda, que vai cair, provavelmente. E aí muita gente vai ganhar também. Mas tem que ter quem compre, né? Eu tava vendo que isso pode ser um problema, né? Se ninguém quiser comprar, você vai ficar perdendo, porque a demanda vai baixando e vai ficando minúsculo aí. É um risco, sempre um risco. Bruno, e aí? A pergunta do Leão é a sua opinião. Eu já esqueci a pergunta do Leão. Ele falou, as pessoas que embarcaram nessa onda, elas foram imorais ou não? Tipo... Tá. Eu acho que isso daí não sei se tem a ver com moral, porque elas não estão... Primeiro que não estão fora da lei, segundo que isso que elas fazem é uma pequena derivação do que acontece. Então, se você não acha, se a gente concorda que operar na bolsa não é imoral, então o que elas fizeram também não é imoral, a não ser que a gente concorde que operar na bolsa é injusto, é imoral. Aí sim, eu concordo com você, aí eu diria que o que elas fizeram é imoral. Mas elas estão com o mesmo valor ético e moral de quem opera na bolsa. Eu acho que isso daqui a algum tempo vai virar moda, vai estar, sei lá, daqui a algum tempo talvez até entre para as agências, sabe? Isso que aconteceram, algo que pouca gente esperava, assim, você conseguia até imaginar, com muito esforço você conseguiria imaginar, pô, e se acontecesse? Loucura, não, isso aqui não dá para acontecer. Mas aí aconteceu, então daqui a pouco vai ter grupos que vão se orquestrar para fazer
esses estirões, né, de alguma empresa para fazer uma grana. É uma nova forma dessas formas inusitadas e malucas de fazer grana. Então, respondendo o Leão, eu acho que o Eles não valor agiram moral... fora do jogo, né? Eles não agiram fora das regras do jogo. eles estão no jogo, eles só descobriram ali, sabe, uma vez... Você sabe que quem gosta de vôlei ou esporte, vê que como que começa o jogo? Você joga a bola para cima e dá um tapão nela, né? Os caras fazem bonitão, os atletas, né? Pá! Fica bem bonito. Há muito tempo atrás, sei lá, muito tempo, 20 anos atrás, ninguém fazia isso. O que eles faziam? Dava aquele totozinho aqui, ó, sabe? Que eu e os manezão do vôlei faz. Você faz aqui, ó, e toma. E joga bem suave pro outro lado. Por quê? Todo mundo fazia assim. Porque qual que é a regra? Você tem que passar. Você fez o ponto, você tem que passar a bola pro time adversário. Aí um brasileiro descobriu, tá, eu tenho que passar a bola pro adversário, mas e se eu passar a bola pro adversário com uma cacetada trupicha, esmirilhando a bola? É só passar? Você quer? Então toma. Aí ele fez isso, todo mundo parou, o juiz parou, todo mundo falou assim, ô, calma, meu, o que é isso? Tá errado. Aí o juiz parou, foi consultar o manual, olha, errado não tá. E o Brasil ganhou, foi na Olimpíadas, o Brasil ganhou, e assim, apelão, ninguém acreditava, sabe? O cara pôs o Roberto Carlos no ataque. Durante... isso mesmo. Durante o... Só entendeu essa piada quem é, né? Só quem conheceu o League Eleven. Então, enfim, você só fez uma coisa que a regra permitia, que tá na regra, você só foi mais ofensivo durante o jogo. Tá na regra, tá tudo certo, daqui a pouco todo mundo vai estar fazendo. É isso, hoje no vôlei todo mundo dá aquela chapuletada na bola. Fala aí, continua o que você vai falar. E o que eu consigo pensar de mais interessante sobre tudo isso, toda essa cena que aconteceu, é o quão abstrato que é o mundo da Bolsa de Valores. É uma coisa muito sutil, muito abstrata, sabe? É muito metafísica. Sabe aquelas pessoas que falam assim, cara, você precisa fazer uma coisa quântica, sabe? É uma cura quântica na sua vida. É a religião. É um negócio assim. Quase uma religião. É mais abstrato que a religião, no meu entendimento. Porque a religião tem uma coisa a ver com aquela fé que você sente de tanta coisa que você se sente curado. É mais objetiva, né? Ela toca aqui no seu físico. Esse negócio é assim, cara, vamos fazer assim, ó. Eu acho que vai cair. Você pode até achar indício que vai cair. O que eu vou fazer? Eu vou te emprestar um papel. É muito louco falar assim, ó, Silas. Essa daqui, ó, eu ouvi falar que o governo vai fazer uma compra aí de leite condensado. Ouvi falar. O que eu vou fazer? Essa daqui é Nestlé. 1000zinho na tua mão. Você quer? Aí o Silas fala, quer, ó. Vou dar pro Silas. Vai, pega aí, Silas. Opa! Pega aí, vou passar, hein? 3. Peraí, só um minutinho. Pra quem tá vendo no YouTube, vai! 1, 2, 3 e joga. Ó, milão aqui, Silas, Nestlé. Você quer? Quero. Ó. Opa! Nossa, cresceu, hein? Valorizou já. Essa ação valorizou. Pra quem tá vendo no YouTube vai entender. Vai. Valorizou aqui na minha mão. Você que tá no Spotify, termina de assistir e corre pro YouTube e assiste tudo de novo, que você vai gostar. Aí o que eu faço? Eu vendi o papel pro Silas, mas não vendi. Ele não tá com a ação, ele tá com um papelzinho lá, R$1.000. Ele já me deu R$1.000. Aí o que eu faço? Aí que começa a loucura. Eu vou lá e começo a procurar e torcer pro negócio cair para o que era 1.000, deixar de ser 1.000, virar 800. Aí o Silas, ele tá com um conceito na mão dele. Ele me deu R$1.000 de verdade, ele me deu R$1.000 de verdade, e na mão dele só tem um conceito. É uma coisa extremamente abstrata. É um papel falando que ele tem a Nestlé, mas ele não tem ainda. Aí eu vou lá, procuro ali no submundo das ações uma Nestlé por R$800. Compro, dou o dinheiro que o Silas me deu, que é de verdade, dou o dinheiro ali para a pessoa, pego o que eu comprei por 800, fico 200 para mim, eu comprei por 800 e dou a Nestlé para o Silas. Agora aquele papel
vai ser real. Agora aquele papel deixa de ser um conceito e vira uma realidade. Mas aquele papel começa o dia que eu vendi para o Silas, sendo um conceito, ele só vai virar realidade no final do dia. Para pensar se isso não é uma loucura. O Silas, ele me deu R$1.000 por um conceito. Só Esse uma conceito só vai coisa, virar realidade. esse núcleo que você colocou, ele aumenta, viu? É o que eu falei, tem um cálculo aí é o mínimo. Ele aumenta mais ainda. O problema aqui, Leão, que eu tô falando, é isso. O Silas me dá um dinheiro de verdade, e dinheiro já é uma coisa abstrata, né? Uhum. Se a gente for parar para pensar, o dinheiro já é uma coisa abstrata, mas vamos pensar que ele não é tão abstrato assim. O Silas me dá um dinheiro de verdade, e para eu fazer a ação, eu dou um conceito na mão dele. Só no final do dia esse conceito vai virar realidade. E eu tenho esse tempo para trabalhar. Não é uma loucura trabalhar, né? O cara fica ali tomando um cafezinho na cafeteria, falando de coaching e falando de mindset e esperando só aparecer. Me poupe, né? Trabalhar. Pega um celularzinho, fala duas coisas, se ferrar. Não, ele fica ali dentro no aplicativo, fica esperando o número aparecer, enquanto isso ele toma um café, fala de coaching, fala de mindset e fala de construir hábitos. Você precisa construir um hábito aqui. Pera aí, rapidinho, apareceu aqui o dá licença, meu amigo. Vai capinar um lote, pelo amor de Deus. Mas aí é o que eu tava falando, que são as banalidades, né? Esses caras têm muito, e tá popularizando no Brasil, porque os caras estão fazendo propaganda. Você que tá vindo aqui no YouTube, provavelmente você já viu aqui no YouTube aquele cara que fala que vai comprar um croissant. Pera aí, deixa eu fazer uma operaçãozinha aqui para pagar o croissant. Ele faz comprando um tênis. O tênis é quanto? R$200, beleza. Ele faz uma operação lá, pronto, paguei o tênis. Isso é mentira. E isso, os caras, os analistas da bolsa falam, não acredita nesses caras. Porque você vai se ferrar, você vai perder dinheiro. O cara da bolsa aí, ele fala que é mentira porque ele tá se ferrando, né? Não, pelo contrário, esses caras estão ganhando grana pra caramba, esses caras. Fazer isso? Ele tá ferrado, ele perde o trampo. Não, ô Silas, sabe por que não? Porque esses caras, eles são os donos das corretoras. Então, se o cara fizer isso, ele ganha também, porque o cara tá fazendo mais operação na corretora, ele ganha lá uma taxa de corretagem, ele ganha. É porque isso, muita gente se ferra. A pesquisa da GV fez que para cima de 90% das pessoas que fazem essa operação de day trade, que chama, se ferra, perde dinheiro e perde muita grana. E muitos desses caras que falam isso, eles já se ferraram no começo porque nessa, tipo, vou ganhar porque eu tenho a chance de estourar muito em um dia só, como um dos caras do Reddit ganharam, e aí vai e toma no nabo, um nabo grandioso. E aí toma um leite condensado ali. Eu quero dizer uma coisa. O Piloto Central pode virar uma sociedade aberta para vocês comprarem as nossas ações, mas só se vocês quiserem, a gente vai fazer essa negociação e, vai ser estourado. Eu acabei de receber do diretor aqui, e parece que a gente vai receber um aporte de 250 milhões de dólares. Olha aí, hein? Então, vamos abrir. Mas vocês estão panguando, não vai para bolsa. Estão criando, tipo, tem umas startups que fazem esse esquema, tipo abertura de capital, só que para startup, né? E não precisa estar registrado na bolsa. Então você vai comprar, você vai se tornar sócio da empresa, da startup. Você vai comprar, eles chamam de cota, né? Você está investindo, a empresa. É tipo um crowdfunding que fala, o nome é crowdfunding equity, né? Tá fazendo um crowdfunding, só que você está investindo direto na empresa. Abre uma dessa. Parece que é roxo, né? Parece que eu vi um pedacinho dele, é roxo, assim, crowdfunding. Isso aí. Deixa eu falar uma coisa aqui, crowdfunding, startup, meu amigo. Mano, mindset, tudo Facebook, isso aí pra mim tá no meu Instagram. balaio. Eu quero ver quem é que vai esmirilhar o rabo do macaco pra colher manga verde cedo. Quem vai bater três pregos na madeira pra depois gritar aleluia no fim do dia, meu amigo. Quero fazer isso aí. Quero ver quem tem a coragem. Porque, startup, meu amigo. Eu quero ver entortar a colher de manhã cedo pra ver os olhos virar à tarde só. Ai, moleque. Não, assim, eu tirando as brincadeiras, eu entendi o que o João tá falando, porque olha o que está acontecendo. O mercado das ações já é um mercado paralelo. Uma empresa abre suas ações numa bolsa de valores para ter investimento. Aí a pessoa que investe e ganha o direito de receber o dividendo, os lucros dessa empresa, vendem o seu direito, cria um mercado paralelo
que vende os direitos de receber os lucros de uma empresa que ele investiu. E aí agora o crowdfunding cria um mercado paralelo ao mercado paralelo do investimento. E aí Só pra explicar, ô Silas, porque Mas esse do crowdfunding, Silas, é mais factível, né? Porque, assim, é direto com a você empresa, não tá, né? você não tá tem comprando um mediador, papel. que é a bolsa. Sim. Né? Ô, Silas, mas só para diferenciar para o telespectador, né, que a diferença de especular e investir é porque quando você investe, tudo tem a ver com aquela coisa que eu falei do conceito da realidade. Quando você está investindo numa empresa, você dá dinheiro para a empresa vai pegar o seu dinheiro de um monte de gente que investiu nela, vai comprar cimento, vergalhão, vai pagar trabalhador, vai comprar um monte de coisa, vai trabalhar naquela areia, naquele cimentinho, vai fazer um prédio, vai dar valor para todo esse material, aí vai, quando estiver fazendo dinheiro, ela te dá uma partezinha desse lucro. Exato. Se você não vender sua ação, isso é um investimento. Aí, por isso que quando você vai investir lá em uma empresa, você tem opção, ela tem que pagar uma consultoria para quantificar o risco que tem esse investimento. Parece tudo bonitinho, ó, você vai investir, a chance de você ganhar é tanto, a chance de essa empresa quebrar é tanto, tá, tudo lá bonitinho. A empresa terminou de fazer, tá lá tudo um contrato, a gente vai começar tal dia, vai terminar tal dia, você vai receber seu dinheiro tal dia. Isso é investimento. A especulação é assim, você compra esse investimento, nem pensando quanto você vai ganhar. É o que o Silas falou, você quer saber, tá, eu vou comprar esse investimento, quanto que ele vai valorizar e quanto será que eu consigo vender esse investimento aqui? Então você começa a investir no investimento. O Bruno, o que diferencia, na verdade, o que eu estava falando, de investimento e especulação é o tempo. Então, o investimento, você não está preocupado com quanto essa ação vai valer, tipo, daqui 1 ano, 2 anos. É, mano, de 10 para 15 anos para frente, assim, muito mais, às vezes. E a especulação é você saber quanto, no máximo, semana que vem, quanto que ela tá valendo. Os dois são especulativos, né? Que um é nível hard, o outro também é especulativo. É a confiança. Depende, mano. Não, Depende. é especulativo. Você tem ações e tem o fator humano. Tendo o fator humano é sempre especulativo em última análise. Mas é muito mais seguro, é um investimento. Porque a empresa pode falir, você perde. Não, mas, Silas, essa compra é feita a partir do demonstrativo de resultado da empresa. Ela tem que ser feita isso. Sim, é especulativo, porque mas assim, tem alguns investimentos, os investimentos mais conservadores, eles têm parceria com o Banco Central, que se a empresa falir, o Banco Central garante seu retorno, dá uma parte ou esse dinheiro e tal. Mas assim, em última análise, ainda é especulativo, porque o país pode quebrar. Tá? Não, mas aí sai na rua especulativos, Silas, pelo amor de Deus. Não, a vida é especulativa. Pode vir uma pandemia, sim, pode vir uma pandemia. Especulativo, vamos ali, no sentido forte da palavra, é o investimento, é investir no investimento. Isso aí é falar assim, ó, eu tenho fé que essa empresa vai ser. Que eu vou pegar essa ação e vou vender ela muito mais caro do que eu comprei. Assim, eu não tenho crise nenhuma com o investimento, como foi feito, como vocês acabaram de apresentar, você investe numa empresa e na expectativa de que você tem a expectativa de que ela vai crescer e te dar lucros, dividendos, ou você quer ali um investimento, quer comprar algo para você, né? Você quer ser dono de uma empresa e ganhar com isso, viver com isso, não tem problema nenhum. Eu também talvez não teria nenhum problema com o especulativo das ações. O meu grande problema é a gente ter uma sociedade que está pautada nisso. Uma quebra das ações, uma quebra na bolsa de valores, periga quebrar a economia global. Isso que me assusta. Sendo algo tão especulativo, a gente ter uma queda nas ações, algo que possa, de algum modo, em algum momento, interferir diretamente na vida econômica de uma nação. Isso que me incomoda só. A gente vê... Mas uma coisa, Silas, por exemplo, acho que eu lembro o nome do filme, que explica a crise de 2008, né? E eu entendo, eu concordo muito com o que você falou, mas quando tem esses crash muito grande, é um reflexo do que já estava dentro, entendeu? Então, por exemplo, a crise de 2008 tem a bolha se criou inteira, isso aí é uma bolha total do mundo financeiro se criou, e aí, tipo, vai estourar uma hora ou outra. Como, por exemplo, muita gente já disse que a gente estava vivendo uma bolha.
tem Mas é um muito gráfico. difícil, Leão, isso. Porque Então, aí, não, depois que mas acontece a bolha, o cara tem dado pra caramba pra falar do antes. não, sim, mas, por exemplo, não, que já estão identificando a bolha, porque, por exemplo, a bolha de uma nova bolha de tecnologia. Tem um banco, eu não lembro qual que é, acho que é o Merrill Lynch, não sei, eu vou pegar aqui e eu já falo Não, mas é assim, correto. então, tudo bem. Não, que ele A mostra, gente tipo, não. como o crescimento de ações, das ações de empresas que não dão lucro. A empresa nunca deu lucro, a ação dela está lá no alto. E Aham. isso pode ser uma bolha, porque assim, teoricamente, por exemplo, Nubank não dá lucro. Mas por quê? Que eles dizem que a estratégia deles é pegar cliente, daqui a um tempo eles vão começar a dar lucro. E se não der lucro daqui a esse tempo? E aí gerou a bolha, porque essa Olha o ação vai grau de despencar, especulação disso, entendeu? mas o Então, Nubank não tem ação na bolsa. você ter o sistema financeiro de uma nação pautado em algo tão volátil e especulativo é, em última análise, se você pensar, colocar a vida da pessoa que mais precisa, talvez as pessoas que trabalham para essas empresas, ou as pessoas que, o país, né, porque rege, na mão de algo que é muito especulativo. Essa é a minha crise. Aí você pode falar, tem suas métricas, tem todas as suas coisas? Tem, mas me incomoda profundamente a gente ter a vida das pessoas pautada em algo que é muito conceitual e muito especulativo. E aí você fala assim, mas tem suas leis, mas vira e mexe a gente vê quedas abissais de bolsa, tudo, mas a bolha já estava vindo. Tudo bem, mas ninguém percebe as bolhas, então. E aí, cara, isso é um problema recorrente. Sim, As crises globais estão sempre ligadas à queda de bolsas e o escambau. E a gente tem um sistema econômico, uma economia que está muito pautada nisso, é um problema. Eu não quero alongar o assunto, porque a gente ainda tem mais o assunto, senão o problema vai ficar muito longo, Ô, talvez a gente Silas. faça mais alguma coisa. Mas pode falar, só porque a gente já está quase 40 minutos falando só desse tema, tá, gente? Eu entendo. Eu queria só fazer um gancho aqui, que é em falar em crise global, acho que a gente já pode ir para a próxima notícia. Léo, só para não deixar você sem fácil, quer falar mais alguma coisa a respeito, só para fechar? A gente não, já só termina o o banco assunto. que eu falei é o Goldman Sachs, que eu falei, é um dado dele que subiu absurdo, que o número de pessoas que não sei se dá para ver, não dá para ver o gráfico. O número de empresas que não tem lucro e estão as ações subindo, tipo Tesla. Tesla está começando a dar dinheiro agora e a ação dela. Ah, outra coisa. As ações da GameStop no dia, né, semana, teve um dia lá que foi a ação mais negociada do mundo, negociou mais negócios, mais compra, venda, tudo mais, do que a Ibovespa. Muito mais. Então, para você ver. Aí você fala assim, mas sempre tem os indícios. Cara, mas os indícios não são tão fáceis de pegar. Por isso que tem vários analistas, várias gente dizendo uma coisa, outra dizendo outra. A Betina disse que ganhou 1 milhão em um mês. Não, isso Lembra aí, disso pelo aí? amor de Deus. Ai, ai. Ah, notícia! Ô, louco, meu. A notícia é brincadeira, meu. Ô, louco. Após 32 anos de Rede Globo, o Fausto Silva anunciou que vai sair da emissora. Amigo, brincadeira, meu. Ô, louco, agora, exatamente 10h23 aí, a notícia chega que o Fausto Silva, brincadeira, meu, no www.redecaro.com.br. Você tá imitando um Faustão com Gazelle? É isso aí, brincadeira, meu. Ô, louco, o Léo falando aí, o Fausto Silva deu cacetadas, brincadeira. O Fausto Silva anunciou que deixará a Rede Globo no fim do ano. A emissora está passando por uma reformulação na sua grade e vai fazer uma reformulação nos fins de semana e ofereceu para o Fausto Silva, e isso incluiria a retirada do Domingão do Faustão nos domingos. Obviamente, não poderia mais chamar Domingão do Faustão, não sei se o Domingão do Faustão passaria na quinta ou na terça, não sei como seria, mas Ou foi seria oferecido para Domingão ele, do ou de Galvão? outra pessoa, do Galvão, foi oferecido a ele, com essa reformulação, um programa semanal, que todo mundo disse que seria às quintas-feiras. Ele recusou, agradeceu à emissora, a relação de mais de 30 anos, de 32 anos. O Faustão entrou na Rede Globo em 1989. Cara, ele entrou, eu tinha 1 ano de idade. Então, só para você ter a noção, cara, desse dado. A emissora agradeceu os serviços do Fausto Silva, dizendo que como negar a importância do Faustão para o entretenimento brasileiro, e também, tanto quanto o Faustão agradeceu a Globo, ele falou que queria deixar aqui registrada a minha gratidão
com a Globo, onde aprendi muito e tive a honra de viver 32 anos. É o Faustão falando, repito aqui que sempre disse, a Globo é uma empresa quase perfeita, meu. Ô, louco, brincadeira. Aí, Bruno, às 8 e às 10h24 aí, o que você acha da informação aí? Brincadeira, meu. Pô, por sinal aí, a Covid-19, né? Fazendo uma de Faustão entrar para as pessoas, né, mano? Primeiro, eu queria dizer que eu achava que o programa do Faustão era atualmente, assim, o melhor programa que tem desses de entretenimento. Sabe, entretenimento mesmo, aquela coisa que você vai sentar, vai ver gente famosa falando os podres dela. Comendo pizza. Comendo um pão com leite tal. condensado. O do Faustão, para mim, é o melhor desses. Porque eu acho a figura do Faustão muito bacana. O Faustão e o Datena, né? O Datena também acho bem interessante. Sério? A figura deles. É sério, pô. O Datena, ele tem um quadro do Che Guevara na sala dele. E tem 2 frases do Che Guevara tatuadas no braço. Mas é amigo pessoal do Bolsonaro e passando pano pra ele o tempo inteiro na TV. Não, Não, o Datena, agora não, porque eles tretaram. Não, mas eu não tenho problema nenhum o cara ser. Eu só acho a figura dele interessante. Tem pessoas que são figuras interessantes. É igual o Silvio Santos, entendi. Isso e tal. Agora, o Faustão, cara, ele sempre teve um senso crítico, nunca deixou de mostrar isso nos programas dele. Ele é bom piadista. Não, põe stand-up dele aí no YouTube, gente. Muito interessante dele fazendo stand-up. Tudo bem que Será que ele a piada dele. Então? Hã? Será que ele largou a Globo pra fazer stand-up? Bom, não sei, mas podia ser. É que a piada do Faustão não funciona mais hoje em dia. É a mesma piada que funcionava muito, mas hoje não funciona mais. Mas eu acho engraçado, sabe? E a questão isso só mostra como a gente está numa era onde as mudanças são muito rápidas e cada vez mais a televisão é um meio já antigo, isso é fato, e ela tem que se adaptar muito rápido, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, existe... É igual, sabe aquelas funções que não vão existir mais? A televisão está cheia dessas funções que não vão existir mais, né? Tem a função sleep, o timer, né? Tem a função de legenda. Ai, Jesus, piadinha horrorosa, viu? Aí tinha o Leão consigo te superar, Bruno. Ele consegue te superar algumas piadas, muito bom. Porque as minhas dá para entender, mesmo não tendo... Mas que na verdade essas piadas do Bruno me passam. Nosso público é muito jovem, não sabe o que é função sleep na TV. Não sabe. Ele nem assiste TV, ele tá no celular assistindo YouTube. Então, a questão é essa, as coisas estão mudando muito rápidas. Isso, o Faustão já sabia, ele é uma pessoa inteligente, sábia e tal. E, enfim, acho que isso mostra só o resultado de uma grande mudança. O Renato Aragão também saiu, né? Isso só mostra como as gerações... A geração que está surgindo agora é a geração Y, né? A gente precisa... A TV precisa vender para a geração Y. E agora, como que vai ser? A Maísa já tem o programa dela, né? Você tá ligado? Não tem mais. Não, olha, a geração Y não está aguentando nem a Maísa. Isso que ela deve ter enchido uma banheira de Nutella, sei lá, que ela faz no programa dela. Mas não, eu acho que não é nem que a gente está vivendo uma fase de mudanças rápidas. Eu acho que a gente está vivendo realmente um período de mudança, né? Porque tudo está mudando. Não é rápido. Não só Covid. Não, tá mudando rápido, mas a gente, por exemplo, a mudança, pelo menos o Faustão tá desde 89. Se essa mudança foi rápida, não sei o que é lerdo. 32 anos pra mudar, né? Tipo, não é só uma mudanças rápidas, é mudança de muita coisa. Por exemplo, a gente tá vendo, de repente, a gente viu a Copa de 2018, talvez tenha sido a última Copa do Galvão. Meu Deus. Não, mas porque é uma geração que tá se indo. Né? Sim. Porque a gente ainda vai ter programa auditório por longos anos aí ainda, né? Uhum. Não sei se a mudança tá nesse sentido. É só a figura do Faustão que tá indo, e ele durou bem, né, nesse sentido. Assim, o que eu diria é que, assim, ok, cara, bacana que o Faustão aí... O quanto também isso influenciou, os programas de auditório influenciaram nossa cultura nos últimos anos. É um estudo bem relevante, acho que talvez daqui a uns anos a gente tenha estudos relevantes a respeito disso, ou talvez só não conhece, né? Mas talvez mude só a plataforma também. Talvez saia da TV aberta e vai para um YouTube. A galera começa a fazer um programa de plataforma no YouTube.
É que eu não sei mais se vai ter programa com auditório. Sim, Coisa sim. que parece ser. O que o Bruno falou é muito claro, e a gente até discutiu isso aqui em uns episódios, que o mundo hoje reconhece que existem profissões que vão acabar. Milhares de profissões vão acabar com o advento da tecnologia. A gente até fez um programa falando do auxílio universal, né, da renda básica universal, que inclusive até o Vale do Silício tem defendido hoje em dia. Então, eu acho legal, assim, interessante. Eu tenho muito problema com aquelas pessoas que ficam desmerecendo, né, a figura do Faustão. É mero entretenimento. Eu não tenho problema nenhum, acho que é uma figura interessante para a história, reflete um pouco da nossa cultura, do que o país, do como o país foi constituído nos últimos tempos. Obviamente também assim, tem seu grau de importância e está ali posto, mas não é nada espetacular. O Faustão sair do domingo na TV não vai acabar com a vida das pessoas, nem vai mudar nada a pequeno prazo, né, na cultura da nação. Acho ainda que até ter espaço, a gente ainda tem um país que gosta muito desse tipo de programa, ainda é líder de audiência. Eu fiquei pensando, o Faustão está saindo porque perdeu a audiência. Não, nada a ver. Ele está saindo porque é uma reformulação da Globo, para entender que depois de 30 anos precisa fazer uma reformulação, talvez para pensar no futuro, tentando se antecipar alguma mudança que ela imagina vir aí. No mais, cara, é legal. Diz que vai para a Band, né? Vamos ver. No mais, vai sustentar ainda na TV aberta. Eu acho que o Faustão só não tem espaço nos canais fechados. Acho que o Faustão não se daria tão bem no YouTube, porque aí já é um público que não é mais o dele. Mas aí o Brasil é uma nação com muito idoso, gente que gosta de programa. Ainda é uma nação com uma cultura muito permeada pela televisão. Ainda é. Sim. Daqui uns 50 anos pode não ser mais. Há quem diga que a TV só vai sustentar com transmissões ao vivo, esportivas, shows, esse tipo de coisa. Para além disso, tudo vai migrar para outras plataformas, porque você precisa de uma responsabilidade. A não ser que a internet também aprimore a tal ponto que você não tenha nenhum lag nas transmissões ao vivo, que ainda tem, né? Você assiste muita transmissão ao vivo que falha, se você tem uma banda pequena. Hoje a TV não, né? A TV pega bem e não dá lag, não dá latência, nem delay de transmissão. Até no Nordeste, no interior do Brasil, você consegue levar o melhor sinal possível lá, digital, por sinal. Então, acho que é só um ciclo, constatando que uma geração está assim. Já o Silvio Santos também já a gente tem o Raul Gil, que também está aí. Parou, né, já, né? Então é só isso, acho que é só essa percepção de uma transição de geração que fica. No mais, não vejo nada assim. E outra coisa, eu queria deixar, inclusive, o convite aqui, se o Faustão, quando ele estiver desocupado aí, quiser vir participar do Produto Central, convidadíssimo, vai ser muito bem-vindo. Nossas estruturas aqui não são tão boas quanto a da Globo, mas estamos chegando. Eu confesso que tem uns quadros que eu fico assim, cara, tem um negócio lá da dança dos famosos que as pessoas mandam vídeo delas dançando em casa. E os vídeos são muito ridículos, as pessoas dançando assim em casa. Eu fico, mas como a gente faz isso? Eu vou mandar aquele seu, Silas, à noite. Aqui é verdade, eu dançando lá. Como a noite da pizza dos famosos, como isso dá audiência? Eu fico, cara, tô vendo pessoas comendo pizza e falando quanto a pizza de pepperoni é boa. Ô, Silas, a banheira de Nutella da audiência? Aí, eu fico, cara, entretenimento. A banheira de Nutella é a banheira do Gugu para adolescentes, cara. Aí, ó, total. Eu não tenho problema nenhum com entretenimento. Eu já disse aqui em outros episódios que meu problema é com sociedades que só pensam em se entreter, só isso. Ô Silas, você falou que não tá tendo. Já tá tendo, né? Um programa de auditório. O Desimpedidos tá fazendo lá aos sábados umas lives lá, que é um modelo programa de auditório, só que é internet. Vai se reinventar também, as pessoas vão querer ver, né? Essa coisa do herói, a única coisa que me incomoda assim, é o Faustão valer tanto, né? Era 5 milhões o salário do Faustão. Você fala, cara, mas é que ele traz, né? Ele trouxe esse dinheiro pra então, isso é fato, mas não é culpa dele, né? Mas o quanto ele traz de audiência e de publicidade. Mas é que nem sua empresa, né? Enquanto você trouxer, quanto mais dinheiro você economizar, trouxer pra sua empresa, a empresa vai pagar mais. Vai valer, né? É isso aí, minha gente. Leão, você que é o responsável por indicar o livro hoje, você é o convidado. Valeu por esse programa especial. Valeu por ajudar a gente aqui com a coisa do mercado. O Leão, por sinal, é o cara aí imoral que se aproveitou da inocência dos investidores, dos grandes investidores. Esses pobres grandes investidores sofreram na mão do Leão essa semana, né? Tadinho deles. Eu não consegui. Indica seu livro aí. Mas faltou explicar, um motivo que eu esqueci. De novo? Meu Deus! Não, mas são duas coisas que não deu certo no Brasil, porque... De novo, ele fala, não, calma, são só duas coisas.
Vai. Que no Brasil não deu certo isso porque o volume de negociação é pequeno e porque são poucos fundos, que nem eles falam, poucos fundos estavam vendidos, estavam operando esses papéis, não sei o que lá. E também porque a Bolsa travou, aqui a Bolsa Brasileira tem um sistema de trava. Era 2, você falou 3, hein? Falou 3. Desculpa. Ele vai indicar o livro e vai falar mais uma. Vai, fala seu livro aí, Léo. Eu vou indicar o livro, aí eu vou dar a última coisa que eu lembrei. Eu vou indicar, na verdade, uma série de livros que é Vó, Vô, Pai, Mãe, Me Conta a Sua História, que é uma pergunta, né? Vó, vírgula, me conta a sua história, ou Vô, vírgula, me conta a sua história. E vocês entenderam. Que eu acho muito interessante, que é, ainda mais agora, como a gente falou, o período de mudança, né, que a gente está vivendo, e com nossos velhinhos isolados e às vezes distante, para uma netinha, para uma criança ter contato com seu avô, com sua avó, é difícil. Então, pelo menos essa interação, que é um livro que você escreve mesmo, a autora criou algumas perguntas, criou um direcionamento lá, um script, e você escreve. Deixa eu confirmar aqui, deixa eu pegar. Elma Van Vliet, V-L-I-E-T. Ok, muito bom. Vó. Me conta Vô, pai, mãe, me conta a sua história. Cada livro é uma pergunta para uma desses. Isso, tem essas 4 opções. Muito legal, muito bacana. Muito interessante a indicação. E é isso aí, obrigado, Leão. Valeu pela participação. Galera, boa semana para vocês. Fiquem espertos aí na Bolsa de Valores, porque se pintar mais uma deixa dessa, vamos ganhar dinheiro. O Leão te pega. Ah, moleque, o Leão não te pega porque tá na Bolsa, né? Outra coisa, né? Não, mas o Leão, tô falando do imposto de renda, tá? Sim, exatamente. Tá falando dele também, tá, Leão? Só pra você ficar ligado aí. Bom fim de semana pra vocês. E a gente volta na semana que vem, Piloto Central. Valeu, um beijo, se cuidem. Sobe a vinheta. Pá! Ah, moleque, agora eu vou investir na... Ô, Silas, eu quero falar uma coisa. Tá falando do salário de Faustão, mas do salário que a gente aqui no Produto Central paga pra você não fala, né? Tem o meu cachê, né, Silas? Aí mas assim...